existe uma oportunidade que possa haver projetos, possa ser elaborado, possa ser trabalhado algum projeto no sentido de usar esses mecanismos subsidiados do BID, do a fundo perdido, enfim, é uma grande fonte. Os professores já estão acostumados com requisição para a FAPESP, para a CNPq, mas essas fontes novas, elas exigem, vamos dizer, mais interação, indústria, universidade, inovação, né? Inovação tecnológica, inovação social, enfim, para que se formule programas novos e que possam disputar aí esses recursos que, em tese, né, o BID pode estar disponibilizando aí, né? Essa é um pouco a ideia inicial de chamar o Arnaldo, foi a partir dessa de certa maneira, dica do Arnaldo de que poderia ter bons recursos, né? Uma fonte, não é só um pingozinho, não, pode ser uma enxurrada de recursos, principalmente porque o que eu entendo e que o Arnaldo já expressou são grandes projetos, não é pequeno projeto, tem que ser um projeto muito bem elaborado, de tamanho grande mesmo, né? Para que poderia disputar com outros projetos na América Latina, na América do Sul, no Caribe, etc. Eu organizei isso aí da seguinte forma: uma introdução já para ir direto a alguns aspectos, depois voltar um pouco para trás, mostrando exatamente o que o Paulão falou agora, como é que acabei chegando lá no BID, antes de explicar o que é o BID e projetos que eu participei lá e que continuam existindo por lá. Essa foto aí de baixo, à esquerda, é a sede do BID aqui em Washington, e as outras fotos em cima são de projetos que o BID financiou, desde hidrelétricas, eólicas, grandes e pequenas, e eletrificação rural, que é um tema muito interessante, que depois eu vou falar em mais detalhe. Tá? Então, uma pequena introdução aí. Afinal das contas, o que se faz no BID, como chefe ou membro de uma equipe, não é muito diferente do que se faz numa empresa de engenharia comum. Você tem que organizar papel, preparar documentos, né? Então, no caso do BID, são documentos de propostas de empréstimos, né? E trabalhando junto com os países ou com clientes privados, se for o caso, você tem que preparar o que é o projeto, o objetivo, por que você vai fazer esse projeto, o que ele consiste, e todos esses lados, né, colaterais, né, riscos, ambiente, orçamento, etc. Isso não é nada diferente do que eu fazia quando eu estava na Promon. Quer dizer, você fazia propostas de serviços, tinha que descrever os projetos, especificar material, equipamento, estudos de viabilidade. Uma informação importante, o Arnaldo foi da Promon para o BID, né, Arnaldo? Foi isso? Eu tive no intervalo na OLAD, já vou falar disso aí logo em seguida. Agora, voltando ao BID, a questão principal é que lá todos esses documentos, 90% é em espanhol. Então, quer dizer, o brasileiro chegando aí já tem uma barreira, porque português é a língua oficial do BID. Se você, quando vai defender esses projetos no diretório, você pode falar em português e tem tradução simultânea, né? Mas você já começa com o pé atrás. Então, a primeira coisa, você tem que falar espanhol e tem que escrever mais que falar. Então, os brasileiros já têm uma desvantagem de cara, né? Além disso, cada projeto que você quiser fazer, o país que é o beneficiário vai ter que autorizar previamente. No caso do Brasil, é o Ministério do Paulo Guedes, né? Então, imagina, se o município quer um empréstimo, vai ter que ir lá em Brasília conseguir o aval, porque esses projetos de municípios e mesmo estaduais têm que ter a garantia do Brasil, né, do país. Então já começa também uma dificuldade grande que não existe, né, normalmente quando você faz um projeto, né? E além disso, se o projeto vem da área pública, eles chegam muito superficiais, praticamente você tem que desenhar um novo projeto e que atenda o interesse do país ou do município, do estado. E aí quando você consegue fazer isso com o teu cliente, você tem que submeter esses documentos a milhões de comitês internos, social, ambiental
e até conseguir chegar no diretório que cada um tem que ir lá apresentar o projeto e tem que ser aprovado. Agora imagina, quem de vocês já trabalhou em empresa estatal no governo do Brasil, você tinha um governo. No BID você tem 48 países que são os donos do banco, né? E todos eles têm interesses exatamente nisso, saber qual é o projeto que vai ser aprovado, qual é a parte deles, interesse deles. E então você já pode imaginar o tempo que demora para você conseguir tramitar um projeto, né? De viagens, para você ter uma ideia, eu tenho, acho que uns 4 milhões de milhas nesses programas de passageiros frequentes, né? De toda semana você tem que estar viajando, né? E então, quer dizer, é um trabalho bem mais, não diria burocrático, mas diplomático, talvez, né? E outra questão que eu senti muito sendo engenheiro é que, na grande maioria, os teus companheiros, chefes e às vezes até o cliente são economistas, ou outras formações, mas principalmente economistas. Em energia a coisa é complicada. Muitos deles não sabem a diferença entre quilowatts e quilowatt-hora, às vezes botam quilowatts por hora, né? Então você não pode, né, chamar os caras de ignorantes, né? Então tem que ter toda essa paciência aí. E o Assis deve saber, os economistas escrevem muito e não fazem gráficos nenhum, então é um choque de cultura, né? Quando você vai defender algumas ideias, né? Mas acho que a engenharia, na verdade, facilita essas coisas, porque a gente está acostumado a, né, antecipar problemas, buscar soluções, pensar de formas diferentes, e sempre tem novidades técnicas, né? Então eu creio que facilita, na verdade, em vez de dificultar. Mas nós chegamos até, os engenheiros do departamento, vamos a fazer cursos internos para os não engenheiros para poder continuar trabalhando e diminuir as barreiras com os teus companheiros. Eu, bom, a vida toda só trabalhei em energia, então sempre foi voltado a esse tema, né? Não estradas, essas coisas. Bom, então, antes, como é que eu cheguei no BID? Assim que eu me formei, eu trabalhei no PMO, lá no CTA mesmo, enquanto eu estava fazendo alguns cursos de mestrado. Eu trabalhei com o Stumpf, que é da turma de 50, e foi quem desenvolveu os primeiros motores a álcool. Então, como eu estava dizendo no início, para mim foi um paraíso estar ali trabalhando com ele, mas eu já tinha conseguido uma bolsa para fazer mestrado nos Estados Unidos, e também ligado ao pessoal do ITA. Foi o Regis Lima Verde, que foi nosso professor, da turma de 64, tinha acabado de voltar de Kansas, onde ele fez doutorado, e tinha uma bolsa para oferecer para alguém da turma. Então, peguei a bolsa e fui para lá, né? E pude fazer isso num ano, porque como eu comecei no ITA os cursos de mestrado, eu pude transferir um semestre, então em um ano eu já estava de volta, né? Então foi uma coisa bem rápida. Aliás, a tese que eu fiz lá era exatamente sobre motores a álcool. Isso foi em 74, quer dizer, antes de existir o programa do álcool. Então foi um negócio interessante. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 75, em agosto, em outubro foi lançado o ProAlcool. Então foi uma hora bem interessante para esses temas, né? Bom, quando eu fui agradecer ao Regis por ter, né, conseguido a bolsa, ele estava na Promo Engenharia. E aí me convidou para trabalhar com ele. Lá era uma turma de teanos total, né? Só da turma 64 tinha o Regis, o Gasparian, o Ismanhoto, o João Abreu, Simone Martino, Bolilauri, só para falar alguns, tudo da 64. Da nossa turma, depois chegaram o Vicentinho, o Yamamoto, o Vitalino e vários outros, o Pontes, né, que foi nosso professor até, o Alcir da 67 também trabalhou lá. E isso, embora não seja o tema de hoje, acho que vale a pena estender um pouco, porque a Promon é diferenciada totalmente, né? Primeiro, o modelo acionário só tem ações quem é funcionário, né? Não é ações na bolsa. Se você se desliga da empresa, tem que vender as ações, né? E tem todo um esquema para facilitar você comprar as ações. Então, é financiada, os dividendos que ela gera, você usa para pagar essa dívida, e, no fim, teve gente, não foi o meu caso, mas que saiu e vendeu as ações no determinado momento, que saía com mais de $1 milhão na época, só por causa das ações, né? Além disso, tem um código de ética que talvez seja único. Pra você ter uma ideia, a Promon fez consórcios com a Aldebrecht, com todas essas empresas de construção, e
e nunca participou de nenhum esquema de propina. Na minha época, a regra era o seguinte: se você está negociando um projeto e se depara com alguma oferta ou obrigação de propina, ou o que seja, você não precisa voltar para o escritório para perguntar. Você já disse, estou fora. Né? Não trabalhamos em nada que seja desse tipo. Né? Além do que, tem um programa de capacitação do pessoal muito bom. Eu mesmo, quando eu saí de lá, eu era responsável por um departamento que tinha mais de 300 funcionários. E pelo menos uns 10 deles a gente pagava para eles irem para a Europa, para os Estados Unidos, com bolsa da própria Promon para fazer doutorado, ou estágio, o que seja. Né? Então tinha uma preocupação muito grande com o seu pessoal. E também tinha muita liberdade. Enquanto eu estava lá, responsável por departamentos e tudo, ao mesmo tempo também fui consultor do BID, do Banco Mundial, OEA, ONU. E o que eu recebia desses contratos eu passava para a Promon, e era como um mini projeto, né, que a gente fazia. Mas com isso que eu acabei chegando perto desses organismos, né, trabalhando para eles em diferentes projetos. Né. Mas antes de ir para o BID, eu passei pela OLAD, que é a Organização Latino-Americana de Energia, que fica em Quito, que é mantida pelos Ministérios de Energia de 26 países da América Latina. É uma mini agência internacional de energia, que foi criada a agência em 73, quando houve aquele embargo do petróleo, e havia uma ameaça do próprio Estados Unidos a se apropriar das reservas de petróleo da América Latina. E então ela foi criada para unir os países de forma a ter uma força maior para defender as reservas da região. Depois, com o tempo, esse assunto desapareceu e passou a ser um organismo internacional para apoiar os países a desenvolver projetos vários de energia. Daí que eu fui me aproximando mais ainda do BID, que era um dos financiadores dos estudos que a gente fazia lá na OLAD. Lá eu fui diretor de planejamento energético e projetos indicado pelo governo brasileiro. Aí, em 97, foi eleito como secretário executivo da OLAD outro brasileiro. Na verdade, eu era candidato, mas o meu background era Promon, era setor privado. E o ministro da época preferiu alguém que viesse de uma estatal. Então, foi alguém da Petrobras. Então, eu saí e coincidiu do BID estar precisando de alguém nesse assunto. Então, eu fui para Washington como consultor. Na verdade, assim, para ficar 1 ano, 2 anos. Né? Eu acabei ficando lá 8 anos como consultor, porque não existia uma divisão de energia. A energia era tratada como uma parte de infraestrutura. Então, eles não tinham... Eu era, na verdade, o único especialista em energia dedicado só a esse tema. Os outros que tinham lá faziam estradas. Não sei se conheceram o Holtz, certamente o Gondim conheceu. O Holtz foi diretor da Eletrobras e foi também diretor da Agência Reguladora de Energia Elétrica, da ANEEL. E ele trabalhou na OLAD comigo, quando eu estava lá, e depois foi para o BID. No BID ele fazia energia, mas também fazia estradas. Né? Quer dizer, então, para mim, não me interessava isso. Até que, em 2006, se criou uma divisão de energia, aí eu fui contratado como funcionário, o tempo integral e tudo mais. Aí os projetos eram esses temas que eu vou falar um pouco mais adiante, que é eletrificação rural, biocombustíveis, eficiência energética, energia solar, etc. E além de... Hoje eu vou entrar na página seguinte e falar sobre o BID. O BID não é só um banco, né, de financiamento, de competir com outros organismos ou financiadores. É uma agência de desenvolvimento. Então, o objetivo não é só volume de empréstimos, mas sim ajudar o desenvolvimento. Então, você primeiro busca fazer um cofinanciamento e só entra quando não tem outro. Não vai competir com o BNDES, por exemplo. Se o BNDES pode fazer, ele faz. Né? Falando de BNDES, é interessante. O BID trabalha, já vou falar adiante, aí, com a América Latina, o Banco Mundial com o mundo inteiro. O BNDES é maior que o Banco Mundial somado ao BID. Só para ter uma ideia não sei se é discrepância, mas a monstruosidade com o BNDES. Entendeu? Bom, o BNDES também é cliente do BID, você faz empréstimo para o BNDES, embora ele seja muitas vezes maior. Né? Então, ele trabalha não só fazendo empréstimos, mas capacitando os países. Então, lá você faz artigos técnicos, participa de conferências. Eu fiz mais de, sei lá, 200 publicações
e organização de conferências, essas coisas, né? Então, o que é o BID? Então, o BID é o Banco Regional de Desenvolvimento Regional mais antigo. Ele foi criado antes do Banco Mundial, do Banco Europeu, do Banco Africano e esses novos bancos que estão saindo agora. Em 59, e o curioso é que foi por sugestão do próprio Juscelino Kubitschek, na época. Um colega meu foi Da OEA. Não, não. Então, o BID é de propriedade, digamos, né, de 48 países membros, dos quais 26 são países da América Latina, que são os que tomam os empréstimos. E ele, ao contrário do Banco Mundial, esses 26 controlam o BID, tem mais de 50% dos votos. O Banco Mundial não é assim, né? Os países que não tomam empréstimos controlam o Banco Mundial. Por isso que tem sempre a ideia que a gente aproveitava dizendo que o BID é o banco amigo, né? Enquanto que os outros não. E agora, quando se fala de diretório, você lembra quando o Weintraub veio para o Banco Mundial, toda a história de o que é o diretório, o que não é, né? Então, esses 48 países membros são representados por um governador de cada país. No caso do BID é o próprio Paulo Guedes, que é o governador. E ele, então, indica um diretor executivo pelo Brasil. Mas não dá para ter 48 diretores, então só tem 14 diretores. Somente os Estados Unidos e Canadá têm seu próprio diretor. Todos os outros dividem. E o Brasil divide com o Suriname. Então, na verdade, o Brasil é praticamente, né, defendendo seus próprios interesses, né? Os Estados Unidos têm 30% dos votos e a Argentina e o Brasil têm 11%. O resto, os países fora das Américas, tem 16%. O resto é toda a América Latina. Isso tem muito a ver, não sei se vocês acompanharam, o Trump quebrou uma regra que já vinha desde 59, que o presidente do BID era latino-americano. E ele propôs um presidente americano pela primeira vez, e foi uma briga generalizada, vários boicotes, tentaram não ter quórum para a eleição, mas o Brasil, para surpresa de vários e certeza de outros, se associou ao Trump e conseguiu mais de 50%, então já foi eleito o novo presidente que vai ser americano. Agora, se o Trump não for eleito, vai ser uma briga, vão obrigar ele a renunciar, não sei o que vai dar, vai dar uma confusão tremenda. Inclusive pelo fato de que esse novo presidente já tinha sido recusado para ser vice-presidente do BID. Então, quer dizer, ele já era uma pessoa não grata, né? E agora ele vai entrar como presidente, então vai ser uma briga tremenda. Bom, a sede do banco é em Washington, tem escritórios em Madrid e Tóquio, em todos os países que tomam os empréstimos. O Banco Mundial não tem escritório de toda a América Latina, só para comparar, né? E o BID financia tantos projetos do setor público como privado. Em geral, o setor público é com garantia soberana, tem que ter o aval, no caso do ministro Guedes, mas também pode fazer empréstimo sem garantia soberana, que aí sim trabalha como banco comercial, mas com o mesmo espírito que não é competir com os outros bancos. Ele tenta sempre trazer os outros bancos juntos, bancos privados, né? E entra com uma minoria, se possível, no empréstimo. Mas ele entrando é um instrumento muito bom para os demais bancos privados, porque tendo o BID como financiador, no caso de um eventual não pagamento da dívida, todo esse empréstimo, inclusive dos bancos privados, sobem na fila, né? Porque o BID tem prioridade, assim como todo mundo que financiou com ele. Mas mesmo assim tem que ser muito seletivo nesse assunto de empréstimo ao setor privado, porque você não quer atrapalhar o negócio dos bancos privados. Então o BID tem 3 instituições, na verdade. O próprio BID, que financia o setor público, governos federais, estados e municípios. Tem a Corporação Interamericana de Investimento, que é conhecida como BID Invest, que só financia o setor privado ou sem garantia soberana. Ou seja, você pode fazer um empréstimo para a CESP ou para a Eletrobras sem garantia soberana. Eles são tratados como se fosse empresa privada, eles têm, né, bens suficientes para garantir, né? Agora, a taxa do empréstimo é totalmente diferente, né? Pra você ter uma ideia, o empréstimo para Haiti tem 40 anos de período de carência, imagina, né? Juro zero, né? Não é o caso do Brasil, mas os países mais pobres têm essas vantagens. E também tem o FUMIN, que é conhecido como BID Lab, que faz doações, normalmente para o setor privado. Bom, tem os 2.000 funcionários,
como participa do sistema OEA, a gente usa o passaporte da OEA, então quando vai nos países você entra como diplomata, digamos, né? Mas tem que seguir a agenda política da OEA. Então, se um país é suspenso da OEA, como aconteceu com Honduras, com Cuba, com outros países, você não pode mais fazer empréstimos. E o assunto do presidente que eu falei, que sempre foi latino-americano, e o vice-presidente executivo, que era o segundo cargo, era norte-americano. Agora, tudo indica que com o presidente americano, o vice-presidente vai ser brasileiro, é o que se diz. Esse é o Fernando Carlos Costa, né? Estão parecendo que ele que vem para cá. Bom, com tudo isso, o BID é a principal fonte de financiamento regional da América Latina, ou seja, mais volume de empréstimos que o Banco Mundial, o CAF ou outros bancos, né? Acumulado desde a criação dele, os empréstimos ou garantias, também não mencionei, não só empréstimo, mas garantia também, tanto ao setor público como ao privado. A garantia, por exemplo, ao setor público por exemplo, houve um pedágio no Peru, que era uma concessão ao setor privado. O setor privado falou, tá bom, eu faço investimento, construo estrada e cobro, mas eu quero garantia de que vou ter uma receita mínima. E eu não acredito no governo do Peru. Então o BID dá uma garantia dessa receita mínima, e se não houver fluxo, né, de veículos suficientes, aí o BID no dia seguinte paga essa diferença e se transforma isso num empréstimo ao governo, né? E o investimento total alavancado com isso se estima em 650 bilhões de dólares desde o início, né, do banco, né? No ano passado, foi feito uns 11 bilhões de empréstimos. O Brasil, a média desde a criação do banco, tem sido quase 20% de todos esses volumes que eu falei, né? E isso no setor público, né, garantia soberana. E no setor privado, ano passado, se aprovou quase 5 bilhões, através desse braço do BID Invest. Agora, aqui é uma coisa que a gente tinha conversado na vez passada, que podia interessar a esse assunto do PAEX, né? Que, além dos empréstimos, tem volumes importantes que são não reembolsáveis de apoio aos países. Ano passado foi 1 bilhão de dólares, né? Existem 70 fundos que são administrados pelo BID, usando recursos do BID ou de outros países que colocam dinheiro lá para o BID administrar. Então, daí que financiamos um monte de estudos e capacitações, e eu acho que esse trabalho do ITAC seria elegível. Depois a gente tem que conversar que caminho seguir para conseguir isso, né? Então, o BID é mais que um banco, é uma agência de desenvolvimento, não é só fazer empréstimos, né, e maximizar o volume de empréstimos, mas sim que seja no apoio ao desenvolvimento sustentável desse país. Na última vez que houve aumento de capital, ficou acordado que pelo menos 25% desses números que eu falei teriam que ser orientados a mudanças climáticas, energia renovável e mitigação de impactos de mudança climática. E tem sido, na verdade, superior a 25%, né? E alguma pergunta? Seguimos. Paulo? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, diga. Qual que é a fonte de recursos assim, do BID para ele conseguir ter os recursos para fazer esses empréstimos? Paulo, talvez valha a pena orientar o Reginaldo a fechar o microfone. Reginaldo, você está com o microfone aberto, está dando microfonia aqui na fala do Arnaldo. Fecha o seu microfone aí. Bronca no Guigui. Então, voltando ao tema, os empréstimos usam capital próprio do banco, que os países colocam, e o BID também toma recursos financeiros do mercado, é AAA, então consegue taxas bem baratas, e por isso, então, os empréstimos são basicamente LIBOR, ou seja, os empréstimos do setor público são talvez os mais baratos que existam, né? E por isso que os países têm que priorizar muito em que usar, né? Se eles têm outros recursos de outras fontes, é melhor usar outras fontes, só quando realmente for, enfim, uma coisa que justifique, né? Porque
tem uma disputa muito grande, não? Você não pode emprestar muito mais do que esses valores que eu falei. Por isso que está se propondo aumentar o capital do banco, porque à medida que se aumenta o capital, os países têm que aportar recursos, você pode tomar mais dinheiro do mercado. Não sei. Você pode alavancar mais uma certa proporção. Na página que eu não falei, mas estava no slide anterior... Um minutinho, Arnaldo. Diga. O Guigui, você está com o microfone aberto? Está com o microfone aberto, está repercutindo aí o som ambiente. Ah, tá. É que o meu telefone estava sem bateria, eu tive que correr para ligar no carregador. Tá, agora dá uma desligadinha. Deixa eu desligar o microfone aqui. Tá. Beleza. Okay. Então, essa eleição desse novo presidente americano está nessa linha, porque os Estados Unidos têm 30% do capital. Então, se ele não quiser aumentar o capital, é impossível conseguir. E já aumentaram o capital 9 vezes, essa seria a 10ª vez. Então, a promessa dele para conseguir ser eleito é que ele traria apoio americano e dos demais países para você poder aumentar o capital, poder alavancar mais com o mercado e aumentar o volume de empréstimos. Mas vamos ver, né? Porque a eleição aqui ainda está bem disputada, né, para presidente dos Estados Unidos. Seguimos alguma outra pergunta sobre... Arnaldo, eu teria uma pergunta. Arnaldo, como é que é a taxa de inadimplência dos empréstimos, de uma maneira geral? Olha, mínima, mesmo do setor privado, muito baixa. E por isso, inclusive, como se queria aumentar os empréstimos do setor privado, os empréstimos do setor privado saíram do BID e foram para esse BID Invest, há uns 3 anos atrás. Antes, eram empréstimos do próprio BID, isso estava aumentando o risco do AAA, do BID. Então, eles pegaram todas as operações do setor privado e mudaram para o BID Invest, que é outro organismo do grupo BID, mas não afeta o risco do BID. Mas mesmo o setor privado é mínimo, será 1%, uma coisa assim. É bem... Porque no setor público tem aval soberano, em geral. E se os países não pagam o BID, não consegue nada mais, né? Então, primeiro a ser pago é o BID, depois eles se viram com as outras fontes, né? E no setor privado é feita uma análise de risco muito criteriosa, e justamente por isso que você consegue trazer o setor privado para cofinanciar projetos privados, porque se passou pelo BID, significa que teve um aval muito grande, não do empréstimo em si, mas todos os critérios de sustentabilidade do projeto, né? Principalmente ambiental, né? Que o setor privado, os bancos privados não levam isso tanto a sério quanto o BID leva. Então, você vê aí, né, tem vários empréstimos, por exemplo, de energia eólica privados, que fracassam, porque no México, por exemplo, o terreno para você instalar projetos de energia eólica é uma complicação tremenda, porque não se pode ter propriedade de terrenos maiores que uma determinada área. Então, eles fazem um lease de uma área com um consórcio de vários proprietários e chega na hora, eles dão para trás e você já começou até a construir os projetos. Está cheio de problemas, né, nessa área de energia que eu trabalho mais, né? Agora, bom, algo mais? Seguimos. Então, agora, o que eu tinha preparado é alguns exemplos de projetos que eu participei e que explicam a necessidade, digamos, de engenheiros, né, trabalhando num banco. A eletrificação rural é um deles, representa 15% de todos os empréstimos ao setor energia, do BID e setor público. O primeiro projeto foi lá em 61, nos primeiros projetos que o BID financiou para El Salvador. Depois de lá, tiveram mais de 80 empréstimos, isso não só para extensão de redes, mas também energia solar, etc. Né? Então, só para dar exemplos, onde eu mesmo trabalhei nos últimos 10 anos, teve empréstimos de eletrificação rural para o Panamá, Guatemala, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Chile, e aí vai, né? E cooperação técnica, aquelas assistências técnicas não responsáveis que você prepara, ajuda o país a ter condições de poder executar o empréstimo, por exemplo, né? Agora, aqui talvez interesse também ao Assis, como é que a gente mudou o sistema de financiar eletrificação rural. Normalmente, os empréstimos são recursos que o BID passa aos governos, e eles, então, têm que seguir todos os esquemas de licitação de cada governo.
tem o esquema do BID, mas também tem as regras locais, né? E isso, às vezes, atrasa muito, e no caso de distribuição em área rural, complica, porque esses investimentos, às vezes, nem são rentáveis, né? Então, a distribuidora não está interessada em aumentar as redes em áreas que os clientes não geram uma fatura suficiente. Então, a gente bolou um sistema que nós financiamos um incentivo para a distribuidora a fazer o serviço de energia rural, que, na verdade, é um subsídio ao cliente. Eu vou mostrar como, né? Então, qualquer projeto, você tem um investimento e tem o custo de operação e manutenção, né? E, no caso de distribuição rural, calculando tudo em valor presente, você vai ser reembolsado por uma fatura elétrica, né, quando estiver funcionando o sistema. Mas, no caso de área rural, são clientes que estão dispersos, usam muito pouca energia, então, e as faturas, a tarifa elétrica, se for aumentada para remunerar o investimento e a operação de manutenção, ninguém pode pagar. Então, normalmente, os países, como o Brasil também, têm uma tarifa já definida para a área rural. E, na grande maioria das vezes, essa fatura não cobre a remuneração do investimento. Às vezes, cobre a operação e manutenção, né? Então, o que a gente propôs é que você, então, tem que dar um subsídio adicional, que, em alguns casos, eles fazem que o cliente se faça o investimento. Mas isso breca, né, o projeto. Então, a gente falou, então vamos fazer o seguinte, a parte que é rentável, né, as distribuidoras elétricas são obrigadas a cumprir, né? De acordo com a regulação, eles têm que atender um cliente que pede um serviço, mas não são obrigados a perder dinheiro. Então, essa parte do investimento que não é rentável, nós financiamos, né? E a parte que é rentável, eles financiam, né? Então, nós começamos a fazer um empréstimo só para essa parte do subsídio. E isso fez com que o aumento da cobertura elétrica na América Latina acelerasse muito. Para ter uma ideia, em 1970, lá, quando a gente se formou, metade da população da América Latina não tinha energia elétrica. Não era só área rural, era urbana também, né? Hoje já está em 98%, né? Se você vê no gráfico aí, aparece a América do Sul, que praticamente é a principal, segue a média, né, de toda a região, em termos de percentagem de residências atendidas. A América Central vem abaixo, mas tendendo, né, aos 100%. Só o Caribe que estagnou lá embaixo. Eu só vou mostrar um slide aqui explicando o porquê, que é o Haiti. O Haiti é um desastre, né, em qualquer tema que você diga, né? Então, você vê o número de vivendas, de moradias no Haiti só tem aumentado, né, sem energia elétrica, enquanto todos os outros países diminuem, né? E isso aí não adianta falar em subsídio, você tem que subsidiar tudo, né? Quer dizer, é um caso completamente à parte em todos os termos. Por isso que os empréstimos para eles não tem juro, tem carência de 40 anos e acabam sendo perdoados, né? Então, mas você tem que ajudá-los. A gente tem feito, eu estive no Haiti antes do terremoto e realmente é um caso à parte, é uma coisa triste realmente, né? Agora, biocombustíveis, né? Pelo fato de eu ter tido essa experiência com biocombustíveis desde antes de formado, sempre que aparecia algum projeto no BID sobre biocombustíveis, eu estava envolvido. Então, você se lembra que o Bush e o Lula assinaram um acordo de biocombustíveis para apoiar países que estivessem interessados em entrar nesse setor, e o BID, então, financiou todos os estudos para os países da América Latina, às vezes cofinanciando com a Apex, do governo brasileiro, ou às vezes financiando 100%. E a Getúlio Fundação, a FGV, era quem executava esses estudos, né? Eram estudos que faziam análise de uso do solo para otimizar, não ter risco de competir com alimentos, esse tipo de coisa. Esse é um exemplo de cooperação técnica, ou seja, assistência técnica não reembolsável. Então, nós contratávamos a FGV diretamente e eles faziam os trabalhos para apoiar esses países a avançar nesse assunto, né? Aí houve aquele evento com a Dilma e o Barack Obama, né, das gravações, aí esse tema foi suspenso, né? Outro exemplo que eu acho muito interessante, que a gente ajudou, foi no caso do Brasil, diretamente com a Única. Você se lembra que saiu uma legislação proibindo queima de canavial
principalmente no estado de São Paulo, e expandindo para os outros. E se você não queima o canavial, praticamente está obrigando a que você tenha colheita mecânica, né, mecanizada. Então você tinha milhares de cortadores de cana que estavam sem emprego, né? Então nós ajudamos a Única e outros doadores a fazer um programa de capacitação desses cortadores de cana para trabalhar em outros setores. Então, o SESI e vários outros instituições desse tipo capacitaram eles a ser eletricista, mecânico, e os que tivessem mais capacidade até a dirigir a própria coletadora, que aparece aí na fotografia, né? Eu andei numa dessas com um aluno que tinha sido recém-formado, e é uma coisa louca dirigir, parece um videogame, né? Ele tem um joystick, e você tem que dirigir isso em cima de onde está alinhada, né, a plantação do canavial, e do teu lado vai um caminhão recebendo esses pedacinhos de cana. Então você não pode andar muito rápido, nem muito lento, porque senão esses pedacinhos de cana caem no chão, em vez de cair no caminhão, né? E essa máquina é um computador, não é só monitores, e você tem que andar no terreno, esse terreno tem pedra, enfim. Então você imagina, você transformar um cortador de cana, né, numa pessoa que consiga dirigir uma máquina dessa, não é uma coisa simples. Mas no fim, se conseguiu, não, recapacitar essa gente toda, e hoje em dia praticamente está tudo mecanizado. Mas esse assunto de biocombustível não é só o Brasil, né? Nós também financiamos estudos não reembolsáveis para o México, por exemplo, para produzir biocombustível para aviação. O México foi o primeiro país da América Latina a ter um voo comercial a bioquerosene, né? O Brasil veio depois, né? Quando houve aquela Rio+20, nós conseguimos uma associação entre a Embraer e Boeing e a Mires, que fabrica bioquerosene a partir de cana-de-açúcar, a WWF e a OACI, que é a Agência Internacional de Aviação Civil, a fazer um projeto conjunto e mostrar que o bioquerosene podia ser produzido a partir de cana-de-açúcar de forma sustentável. Então, na Rio+20 se organizou uma sessão para apresentar um estudo de ciclo de vida, desde a plantação de cana, colheita, a produção do bioquerosene e uso no avião, de forma que mostrando que você realmente reduzia as emissões de carbono, né, que era a condição inicial. E na Rio+20 se conseguiu organizar vários voos comerciais com passageiros normais, desde Montreal, que é a sede da OACI, trazendo o secretário-geral da OACI até a Rio+20, entre Montreal, Toronto e Cidade do México, com uma linha aérea canadense, do México para São Paulo, a Aeroméxico, e aqui no Brasil, tanto a Gol como a Azul participaram desse primeiro voo, né, com biocombustível no Brasil. Isso foi uma briga que vocês podem imaginar. Por exemplo, para você poder operar uma aeronave com combustível a nível internacional, ele tem que ser certificado pela Agência dos Estados Unidos de Combustíveis, né? E a maioria dos países do mundo, exceto China e Brasil, não aceitam essa certificação. Exigem que a ANP tenha a sua própria certificação. Então, esses voos que foram feitos na época da Rio+20 no Brasil não puderam ser chamados de voos comerciais, e sim voos experimentais, né? Só por isso, né? E demorou aí 2 anos até que a ANP regulamentasse isso, e aí então foi feito o primeiro voo comercial com cana-de-açúcar em 2014. Né? Isso era para divulgar esse assunto e criar um mercado novo, né, para cana-de-açúcar. E, sabe, falando de mudança climática, na gasolina você tem substitutos, veículos elétricos, ou mesmo álcool, ou outras fontes, mas a aviação, não, com avião elétrico você não tem capacidade de carga, né? Então teria que ser realmente um combustível líquido. Então, todas as empresas, Boeing, Embraer e a Airbus depois entrou, viram que se eles não tivessem uma alternativa, eles mesmos não iam mais conseguir vender avião e por não ser brecados. E a Comissão Europeia começou, inclusive, a cobrar taxas, né, das empresas europeias por emissão de carbono. Bom, então o BID apoiou isso, e a última coisa que a gente fez foi, durante a Copa,
a ajudar a financiar quase 400 voos comerciais, aí sim comerciais, entre as sedes da Copa. Nesse caso, só a Gol que participou. Depois eu saí desse assunto, não sei muito bem como é que ficou a coisa lá. Né? Mas, enfim, isso aí era o que eu tinha pensado em mostrar, mas a gente pode continuar conversando.